Olá, me disseram assim que eu não poderia me referir aos luteranos como evangélicos, à igreja luterana como igreja evangélica, por uma questão histórica. O termo certo seria protestante, porque protestantes são as igrejas históricas, e evangélico seria só aquele que surge a partir do movimento evangelical norte-americano do século XX. Então, tudo que vem antes a gente deveria dizer protestante. Historicamente, essa afirmação de que há uma distinção clara, histórica, evangélico só surge a partir do século XX, protestante, igrejas históricas, essa afirmação historicamente, do ponto de vista dos idiomas, não é verdadeira. Não é verdadeira. Eu quero demonstrar isso sem polêmica, mas só para deixar isso bem claro. Primeiro, por que eu posso dizer isso? Quem afirma que eu não devo dizer evangélico para o que é protestantismo histórico, deixou escapar um dado muito importante. Os luteranos usaram a expressão igreja evangélica e o adjetivo evangélico muito antes de haver movimento evangelical norte-americano, muito antes do século XX. Em 1577, na Fórmula de Concórdia, nós já temos a expressão a pura igreja evangélica. E é claro que ali está dizendo que havia surgido divisões, discussões dentro da pura igreja evangélica. Isso no texto em alemão, que é o original, no texto da tradução para o latim, mudaram o termo, e ali ficou a igreja que passou pela reforma, igreja reformada, e confunde ainda mais as pessoas, mas aí vai, Então, ou seja, não vamos dizer que igreja evangélica é uma expressão nova que surge no século XX. Ela era usada por protestantes no século XVI já. E é claro que os luteranos foram chamados também de protestantes, inicialmente lá na Dieta de Spira, isso todo mundo sabe. Não estou dizendo que a gente deva escolher o termo protestante, ou rejeitar o termo protestante e abraçar o termo evangélico. Aliás, eu não estou propondo nada aqui, eu só estou dando um fato histórico de que era usado o termo. No século XIX, quando os luteranos chegaram ao Brasil, com a imigração germânica, também a gente vê o uso do termo evangélico para se referir a esse grupo. Inclusive, em 1869, nós temos um relatório que tem o seguinte título: O trabalho entre os alemães evangélicos no Brasil Meridional. Terceira comunicação do Comitê para os Alemães Protestantes no Brasil Meridional. Percebe que os dois termos são usados de certa forma intercambiável, eles podem se substituir. Alemães evangélicos no Brasil, alemães protestantes no Brasil. Então, assim, isso é século XIX, isso é 1869, bem antes do movimento evangelical norte-americano. Então, não entendam que não se pode usar o termo igreja evangélica ou os evangélicos corretamente para se referir aos luteranos. Na verdade, os luteranos fizeram isso muito antes do século XX. Organizações luteranas no século XIX tinham o termo evangélico para se caracterizarem, E tanto isso ficou enraizado que no Rio Grande do Sul, até pouco tempo, quando se falava igreja evangélica, se pensava na ISLB, nas congregações da ISLB. Isso era o normal. Eu vou na igreja evangélica, quer dizer, que você ia para a ISLB. Óbvio, isso é antes de chegar ali, Igreja da Graça, Igreja Mundial, Igreja Universal, que isso foi bem mais recentemente que aconteceu. Então, uma questão é pertinente usar o termo evangélico hoje, no cenário atual? Essa é uma questão, eu não estou discutindo isso aqui. Tem um vídeo até que eu falo sobre isso, não sei se a minha opinião vai permanecer a mesma daquele vídeo para sempre. Mas outra questão historicamente falando, do ponto de vista da língua, do idioma, ao longo do tempo, é uma invenção, é uma apropriação equivocada dizer igreja evangélica para se referir à igreja luterana? É uma apropriação de um termo que só surge para o movimento evangelical norte-americano do século XX?
Não, isso não é verdade. A verdade é que os luteranos usavam o termo igreja evangélica e evangélicos muito antes de haver esse evangelicalismo norte-americano do século XX. Pelo menos para luteranos, o fato é que evangélico e protestante, os dois termos podem ser usados, igreja evangélica pode ser usado sim para os luteranos, porque assim foi ao longo da história. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Bênção de Deus e até a próxima.